Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Essa é a 70ª edição do curso para gestante, onde a equipe Viver Bem gravou com tanto carinho para você poder assistir no conforto da sua casa. Antes de iniciarmos o curso, eu gostaria de falar um pouco sobre a linha de cuidado das gestantes da Unimed. Além dos cursos oferecidos trimestralmente, nós teremos um acompanhamento, um monitoramento e também algumas oficinas que são oferecidos mensalmente, para você obter todas as informações durante esse período tão importante da sua vida. Fiquem à vontade, anotem as suas dúvidas e aproveitem o curso. Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um curso de gestantes. Meu nome é Rodrigo, eu sou médico anestesista e sempre estou aqui para fazer essa palestra de analgesia e anestesia durante o trabalho de parto ou a cesariana, né? Como vocês podem ver, dessa vez ele está em método online, né? Sempre é presencial aqui, mas como estamos aqui num ambiente sem muitas pessoas, dá para tirar a máscara e a gente poder fazer a aula, tá bom? Então eu sempre começo a aula sempre com esse slide, para mostrar para vocês que eu também sou um de vocês. Sou pai do Pedro, que nasceu no dia 18 de janeiro de 2017, e do Lucas, que nasceu no dia 2 de janeiro de 2019. Foi uma transformação e está sendo uma transformação intensa na minha vida durante todo esse período, e mostrar para vocês que eu também tenho essas angústias, eu também tenho esses medos, eu também tenho as preocupações, os receios, né? E também tenho as alegrias e todos os otimismos de ser pai. Ela é minha esposa, Heloísa, é médica também, e tem sido uma aventura inesquecível nas nossas vidas, né? E por que eu sempre mostro isso? Porque eu quero que vocês estejam à vontade comigo, por mais que estejamos online, porque é de suma importância vocês perceberem que eu também sou um de vocês, tá bom? E esse é um momento assim principalmente de muitas dúvidas e questionamentos que nós temos, né? A gente não sabe o que fazer, a gente não entende muita coisa, e ainda mais na obstetrícia, quando você é gestante, você tem mais angústias e mais medos ainda. Então, o legal da Unimed é sempre propor esse curso para agregar a comunidade, transmitir sabedoria, transmitir paciência e conhecimento. E esse conhecimento vai fazer com que você tenha menos angústias, menos medos. E a anestesia, ela é sempre como que eu posso falar? Um ponto-chave em qualquer cirurgia, porque o paciente sempre tem medo da anestesia e nunca tem medo da cirurgia. Mas aqui a gente vai conseguir mostrar para vocês tudo que a gente faz e tentar sanar todas as suas dúvidas, tá bom? Uma das formas que eu consegui fazer a aula com que ela fosse bem didática é no método perguntas e respostas, que eu acho que ficou mais agradável para a população leiga. Então, a primeira questão que a gente sempre começa é: qual a diferença entre a anestesia e a analgesia? A anestesia, ela nada mais é do que a gente fazermos fármacos e drogas para o paciente para que ele consiga ficar totalmente imobilizado, sem dor e, na maioria das vezes, dormindo. Já o termo analgesia significa sem dor, tirar a dor. E vocês vão entender isso agora. Quais os tipos de anestesia existentes para cada tipo de parto? Então, eu fiz esse fluxograma para vocês entenderem que não importa o método, o seu filho vai nascer ou de parto normal ou de parto cesariano. No parto normal, nós temos duas opções: a analgesia do período expulsivo ou a analgesia peridural contínua. Então percebam, no trabalho de parto normal, eu só tiro a dor. No parto cesariano, a gente tem duas opções: a anestesia geral ou a raquianestesia. Então, neste ponto, no parto cesariano, a gente provê a anestesia, a imobilidade total da paciente durante esse período.
Só que antes de a gente se aprofundar um pouco mais, eu quero que vocês entendam qual que é a diferença entre raquianestesia e peridural. Nada mais é do que a injeção do fármaco que a gente faz em um lugar diferente do outro. Olhem ali embaixo ali. A coluna com as vértebras, daí tem duas agulhas, uma um pouquinho mais embaixo e outra mais acima. A agulha de baixo é a agulha da raquianestesia. É uma agulha bem fininha mesmo, assim. E ela é introduzida entre as vértebras e ela chega lá perto da medula, no espaço intradural. E nós injetamos o fármaco lá. Isso faz com que o fármaco banhe a medula e pare de se fazer o impulso nervoso. Então a paciente ela fica sem nenhuma sensação do umbigo para baixo para poder fazer a cesariana ou a analgesia do período expulsivo, que eu já vou explicar para vocês. O segundo é a peridural. O que é a peridural? A gente injeta o fármaco antes do espaço intradural, que é no espaço peridural, antes da dura mater. Ali a gente injeta o fármaco e ali a gente coloca também um catéter, que é para fazer a infusão dos fármacos, que eu já vou explicar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam qual que é a diferença entre raquianestesia e peridural. Pois bem, voltando lá para aquele slide. No parto normal, nós temos duas opções, que nem eu falei para vocês. Ou a analgesia do período expulsivo ou a analgesia peridural contínua. O que é a analgesia do período expulsivo? O parto normal está acontecendo. Durante todo o tempo, o obstetra vai lá, faz o toque e vai tendo uma dilatação do colo uterino. Conforme vai ocorrendo a dilatação, a paciente sente um pouco mais de dor. No período de dilatação máxima, é o período onde tem mais dor. Então, às vezes o que acontece? A paciente só precisa de uma força final para poder expulsar o feto. E às vezes sente muita dor. O que em alguns casos a gente pode fazer? A gente faz uma raquianestesia neste período, que nem eu mostrei para vocês, com uma dose de fármaco bem pequenininha, que é só para tirar a dor, a analgesia. Quando a gente só tira a dor, ela consegue fazer aquele empurrão final para o bebê nascer. Então, essa é a analgesia do período expulsivo. A outra opção é a analgesia peridural contínua. O que é isso? Vocês viram o que é a peridural. Eu vou lá no espaço peridural e eu coloco um catéterzinho pequenininho também lá. E eu deixo a ponta dele aqui, perto do ombro. Durante todo o trabalho de parto, eu vou injetando medicação, conforme vai tendo dor, em doses pequenas. Por quê? O bebê vai nascendo e você não vai tendo tanta dor durante o trabalho de parto. Essa é a diferença entre a analgesia do período expulsivo e a analgesia peridural contínua. E essas são as duas opções que nós temos para o trabalho de parto normal. Agora, vamos abrir um parênteses. Quando fazer isto, é uma indicação médica, com o seu obstetra e o anestesista lá naquele período. Isso a gente vai explicar com a aula para vocês entenderem. Qual que é a outra opção de nascimento do feto, do bebê? É o parto cesariano. E daí na cesariana a gente tem duas opções. Ou é a raquianestesia, onde a gente infunde a dose normal, para que você não sinta nada do umbigo para baixo e possa fazer a cesariana, ou a anestesia geral. Só que a anestesia geral, ela é uma exceção. A anestesia geral não é feita de rotina para cesariana, ela é só feita em casos graves, quando a paciente não consegue fazer a raquianestesia com algum problema físico dela, algum problema morfológico da paciente, ou em casos graves de um trauma, um acidente, alguma coisa assim. Daí se faz a anestesia geral. Mas 99,9% das vezes na cesariana é a raquianestesia, ok? Quando que se faz cada uma delas? Que nem eu falei para vocês, isso tudo é uma indicação médica. É muito comum, durante a aula, os pacientes falam, mas eu quero que seja assim, quero que seja assado. A questão tem indicações médicas precisas para isso.
E vale a pena você sempre perguntar isso ao seu obstetra e também o que você quer também, né? Se é o parto normal, se é o parto cesariano, como que vai ser, ok? Qual o momento certo para tomar a anestesia em cada tipo de parto? Então vamos lá. No parto normal, que nem eu falei para vocês, tem 2 tipos de analgesias, ou a analgesia do período expulsivo ou a analgesia peridural contínua. Na analgesia do período expulsivo, a gente faz essa RAC com a dose bem pequenininha que eu falei para vocês, no momento de dilatação máxima. Então, na grande maioria das vezes, é bem no final do trabalho de parto normal. A peridural contínua, a gente faz ela bem no começo do trabalho de parto. Então, a gente faz, só para vocês entenderem um pouco mais da peridural contínua, a gente faz uma anestesia local, faz a peridural, introduz o catéter e deixa ele aqui, uma pontinha dele, como se fosse um encaixe para colocar a seringa para fazer a medicação. E daí, depois que o bebê nasce, só vai lá e saca ou tira o catéter. É bem simples e bem tranquilo isso mesmo, tá bom? No parto cesariano, antes da cesariana, bem no começo, quando você já está no centro cirúrgico, na sala de operação, a gente senta você, limpa as suas costas, sempre avisando, né? O anestesista sempre avisando você o que está ocorrendo, né? A gente limpa com álcool, sente um geladinho nas suas costas. Bem ali, na altura da sua cintura, a gente faz uma palpação e acha o espaço certinho e introduz a agulha com uma picadinha de formiga, que a gente fala na maioria das vezes, uma picadinha de formiga. E injeta a medicação bem devagarinho. Ao injetar a medicação, você vai sentir um formigamento nas suas pernas, tudo isso é normal, fiquem tranquilos, e você perde toda essa sensação, que nem eu já falei para vocês, do umbigo para baixo, para poder fazer a cesariana, ok? Então esses são os momentos certos de cada anestesia, né? E que nem eu falei para vocês, a anestesia geral é uma exceção, tá bom? Quais os riscos da analgesia e da anestesia? É muito comum nas aulas e também no dia a dia, as pessoas chegam para a gente falar porque a tia, da prima, da cunhada, da irmã, que tem um cachorro lá na cidade XYZ, ficou paraplégica. Gente, isso são contos, são histórias, tá bom? Hoje em dia já não existe mais isso. Teve uma evolução tão grande nos últimos 30 anos, 20 anos da anestesia, que nós temos fármacos onde a incidência de reação alérgica é 0 praticamente. As agulhas, antigamente, elas eram reutilizáveis. Eram agulhas grossíssimas que eu já tive a oportunidade de ver, graças a Deus de usar não. Mas elas eram reutilizáveis, essas agulhas. Hoje não, elas são agulhas finíssimas e elas são totalmente descartáveis. Então, esses riscos de hoje, eles são riscos que eu posso falar que são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Então, um pouquinho de hipotensão você pode sentir, um pouquinho de náusea, às vezes vômitos, isso é relativamente comum e normal durante o procedimento. Mas o que a gente tem? Temos todo um arsenal farmacológico do nosso lado para poder evitar com que isso aconteça, entenderam? Além de algumas manobras que a gente faz lá no momento. Uma dessas manobras, que para vocês entenderem, quando a gente faz a raquianestesia e você deita, a gente pega e empurra a sua barriga um pouquinho para o lado. Por que a gente faz isso? O peso do bebê comprime grandes vasos do seu corpo e faz com que não venha tanto sangue para o coração e abaixe a pressão e você se sinta um pouco confusa, sonolenta com isso. Então, o que a gente costuma fazer nesse momento, na hora que você deita? A gente só empurra a barriga um pouquinho para o lado, para eles fazerem toda a limpeza ali antes de começar o procedimento e depois volta ao normal, ok? Então, assim, riscos são mínimos hoje em dia. E que nem eu falei para vocês, um pouquinho de coceira, prurido, um pouquinho de náusea, sonolência, mas isso tudo é normal, ok? Parecem anjinhos, mas não são, tá bom? O cabeludo é o Lucas e o careca é o Pedro, tá? A anestesia pode ter efeitos sobre o bebê? Não tem efeitos imediatos sobre o bebê. Quais são os efeitos que tem no bebê?
O efeito principal é um prolongamento do trabalho de parto normal. Então, quando tem muito prolongamento desse trabalho de parto, pode fazer mal para o bebê. Então, o obstetra, ele está ali em cima, sempre cuidando para que se evite isso. Mas assim, se a gente fizer uma raquianestesia ou um trabalho de parto normal não muito prolongado, não tem efeito nenhum no bebê. O que pode ter efeitos no bebê é quando a gente precisa sedar a paciente. Em alguns casos, como assim, pacientes muito jovens que ainda não têm uma sabedoria do momento, ou pacientes que têm algum problema psiquiátrico, é necessário a gente poder fazer uma sedação para elas quando a gente faz a raquianestesia. E daí, às vezes, o bebê sai um pouquinho sonolento, mas isso também, que nem anestesia geral, são exceções. Você não vai precisar fazer isso, porque é um momento único na sua vida. A gente não pode sedar você quer se lembrar desse momento. Então, riscos ao bebê, efeitos ao bebê da anestesia não tem, ok? Quais os métodos não farmacológicos para analgesia? Quem está se propondo a fazer parto normal e tem uma doula ou às vezes algum obstetra bem especializado nisso, ele vai mostrar durante todo esse período de gestação métodos não farmacológicos para que você não sinta tanta dor no momento do parto. Então, hidroterapia, meditação, trabalhos com a bola, psicoterapia, massagens, tudo isso são, a gente explica que faz como que eu posso falar para vocês, um biofeedback negativo para que não tenha dor, para que você diminua a sua sensibilidade à dor. Então isso é feito durante toda a gestação, principalmente com o trabalho de parto normal, mas nada impede, se você quiser fazer cesariana, fazer a mesma coisa, e é bom isso para o seu dia a dia, para a sua gestação também, entenderam? Então é de suma importância a gestante não ficar parada, muito tempo parada, né? É bom ela sempre fazer algum tipo de trabalho no seu dia a dia, para que ela evita ter tanta complicação e tantas dores no pós-operatório. Então, esses trabalhos a ciência já falou que vale a pena, que são úteis mesmo para que você não sinta tanta dor no pós-operatório e também durante o trabalho de parto. Como são os efeitos da anestesia no pós-parto? Há reações? Os efeitos, o principal efeito no pós-parto são dois que a gente fala. O primeiro é o tremor. Às vezes, algumas pacientes sentem muito tremor, mas é porque existe uma vasodilatação dos vasos no corpo, então fazem com que você sinta muito tremor. Isso rapidamente a gente consegue resolver isso com fármacos que a gente tem lá no nosso arsenal. Outro efeito, outra reação que a gestante sente muito é prurido, coceira. Sente muita coceira. Por quê? Porque quando a gente faz a raquianestesia, a gente injeta duas medicações. O primeiro é um anestésico local. O anestésico local é aquele mesmo quando a gente vai no dentista, que o dentista faz aquela infiltração para você não sentir dor. É praticamente o mesmo, mas a gente coloca-se na coluna, né? Para você não sentir dor. Esse efeito do anestésico local, ele dura mais ou menos de 3 a 4 horas. Do máximo 4 horas, dependendo da pessoa. Já vi alguns casos 2 horas. Então, esse é o primeiro. O segundo, que é o que dá prurido, principalmente na ponta do nariz, que as puérperas falam, é o opioide. A gente injeta também morfina nesse espaço. Por quê? Porque o opioide faz com que você não tenha dor no pós-operatório. Ele tem uma ação, dependendo de alguns casos, de até 24 horas. Então, mas qual que é o principal efeito colateral dele? É prurido, mas também a gente tem arsenal, quando é coceira muito intensa, a gente consegue reverter a ação dele, mas assim, prurido leve é relativamente comum, tá bom? Às vezes um pouco de hipotensão, um pouco de mal-estar também ocorre, tá bom? Mas nada que a gente consiga resolver com coisas bem pequenas e tranquilas, tá bom? É necessário jejum? Sim, é necessário jejum. O jejum, principalmente para o parto cesariano eletivo, podemos assim falar,
se faz necessário. O que acontece? A gestante, a gente considera ela como sempre que ela tem um estômago cheio, ela sempre está com o estômago cheio, podemos assim falar, porque a progesterona e outros hormônios fazem com que tenha uma lentificação do trato gástrico. Então a gente sempre considera que você tenha um estômago cheio, mas assim, na cesariana, você já vai lá com um jejum, porque na maioria das vezes ela já está com o horário marcado. Então o seu obstetra vai te orientar a você ficar pelo menos 8 horas de jejum. No parto normal, não tem como a gente saber muito, mas na maioria das vezes, durante o parto normal, a gestante ela está tão alinhada naquele momento que na maioria das vezes não sente nem fome, só sede mesmo. Então o jejum se faz necessário sim para esses procedimentos, tá bom? Uma questão que sempre me perguntavam depois da aula era sobre as trombofilias e o uso da heparina, o Clexane, das gestantes, por causa que algumas gestantes têm trombofilias. Então eu coloquei essa questão, né? Trombofilias, qual a recomendação? Eu sempre coloco esse número, 12,4. Então, antes de mais nada, não se preocupem com a questão do remédio e a cesariana. Obstetras especialistas nisso, especialistas em gestação de alto risco, isso daí para eles é café com leite. E para o anestesista também. Não precisam ter esta preocupação. Quem se preocupa é o obstetra, mas isso daí eles ficam bem tranquilos. Mas a recomendação bem básica que a gente fala é a seguinte: se você toma o Clexane agora, é só daqui 12 horas se pode fazer o procedimento cirúrgico. E depois do procedimento é 4 horas depois, né? 12, 4. Mas nesse aspecto vocês podem ficar tranquilos, o obstetra de vocês é especialista nisso, o anestesista também já está ciente sempre de tudo isso. Se tiver nessa janela, a gente consegue fazer alguns fármacos e algumas coisas para poder evitar qualquer tipo de sangramento. Mas a orientação principal é essa: 12 horas depois da última injeção e 4 horas depois do procedimento. Por que tantas mulheres têm medo da anestesia? Esse medo se justifica? É assim, que nem eu já falei para vocês, a anestesia é uma especialidade rondada por teorias, conspirações, alguma coisa assim, justamente por isso. Sempre tem uma vizinha, uma tia, uma fofoqueira de plantão que fala que o fulano morreu, que o ciclano ficou paraplégico, que não sei quem aconteceu, não sei, tá careca, perdeu o cabelo, os cabelos caíram. Não, gente, esses medos hoje não se justificam mais. Primeiro, a tecnologia. Nos últimos 30 anos a evolução foi maravilhosa de fármacos, de equipamentos, então hoje não tem mais essa justificativa desse aspecto. E segundo, é informação. Vocês estão aqui agora, online, né? Tendo toda essa informação justamente para não ter esse medo, para esse medo não ser justificado, não tem justificativa mais. E também a gente tem o Dr. Google também. Um questionamento lá, ele vai te dar 1000 respostas diferentes. Mas assim, esse medo não é mais justificado, tá bom? Não se tem mais essas reações adversas, essas complicações temidas durante o parto cesariano ou o parto normal, ok? Eu tenho plena certeza que no caso de vocês não vai ter nenhum problema, tá bom? Nessa hora a gente sempre, eu abria sempre para questionamentos, né? E antes de vir para cá, eu tentei me lembrar alguns questionamentos que me faziam, né? As gestantes me faziam. Assim, o primeiro, principal, é o momento, né? Como é que é este momento? O que nem eu falei para vocês, de extrema tranquilidade da parte do anestesista, da parte do obstetra, e a gente sempre vai falando, a gente sempre vai orientando o que está acontecendo, entendeu? Então você chega ao centro cirúrgico, a gente pega uma veia, coloca algumas medicações lá, você senta com auxílio, sempre tem alguém te auxiliando para sentar.
a gente faz a limpeza, precisa ser feita essa limpeza nas costas, no geladinho. A gente faz uma palpação, você sente ali o dedo do anestesista e uma picadinha bem de leve ali nas costas. E claro, ele sempre vai te falando, uma picadinha para você não se assustar. Porque sempre quando você se assusta, você sente um pouco mais de dor, mas ele sempre vai te falando o que está acontecendo. E injeta a medicação. Você deita, que nem eu já falei para você, a gente desloca um pouquinho a sua barriga e as sensações que você sente. Primeiro um formigamento, quando a gente fica apoiado assim com o braço, né? E você sente esse formigamento, mas esse formigamento vai indo e ele para. No momento que ele para, que isso demora mais ou menos uns 2 minutinhos, até menos, você perde toda essa sensibilidade do umbigo, do início da barriga aqui para baixo. Então você não sente mais nada. Inicia-se o procedimento, né? O seu bebê nasce, tudo bem, e daí o obstetra finaliza ali e você vai para uma sala de recuperação pós-anestésica. Na sala de recuperação pós-anestésica já está o seu bebê ali do lado, o pediatra já inicia a amamentação, na maioria das vezes ali já. Entenderam? Então, só para vocês entenderem como que é, porque às vezes a gente tem, as gestantes tem uma angústia, como que vai ser, como é que é. Fiquem tranquilos. Quem trabalha com isso, maternidade, eu trabalho no hospital regional, o pessoal já está careca de saber, de uma tranquilidade total isso, da nossa parte, tá bom? E a gente tenta transmitir sempre essa tranquilidade para vocês. Outro questionamento que sempre me faziam dor de cabeça, porque tinha uma amiga minha que sentiu muita dor de cabeça depois. Isso, na verdade, é um efeito, ou, entre aspas, uma complicação da raquianestesia, que se chama cefaleia pós-punção. Na maioria das... O que acontece? A gente faz a raquianestesia e quando tira a agulha, a dura mater, né, aquela meninge, ela fica um buraquinho, às vezes esse buraquinho fica aberto. No que ele fica aberto, a clínica clássica qualquer, na hora que você levanta, você sente muita dor de cabeça. E daí você deita, a dor de cabeça melhora na hora. Então isso se chama cefaleia pós-punção. Isso, o que a gente fala? Ela é autolimitada. Então ela dura no máximo 7 dias. Analgésicos, isso já resolve. Em casos mais graves, é necessário ir para o hospital e a gente faz algum procedimento que se chama tampão sanguíneo, que a gente injeta a medicação ali, através da peridural. Mas assim, eu não estou sendo muito específico nisso, porque isso equivale a 1% dos casos. E a cefaleia pós-punção, ela caiu muito, caiu demais até nos últimos 10 anos, pela qualidade das agulhas de raquianestesia. Então as agulhas elas têm uma qualidade excelente hoje em dia, então a chance de ter cefaleia ela caiu muito hoje em dia, entenderam? E outro questionamento que me fizeram também é de questões de fármacos que a paciente já usa além da trombofilia. Por exemplo, ela precisa tomar um metildopa, que é um antihipertensivo, que ela está com hipertensão gestacional, ou algum hipoglicemiante, alguma coisa assim. Toda essa orientação pode ficar tranquila, que nem eu falei para vocês, como o Clexane. O obstetra ele já está careca de saber, mas a orientação que eu passo para vocês, não deixem de tomar em momento nenhum essas medicações, até próximo ao parto, né? O obstetra também vai falar isso para vocês. Então, toda a medicação que vocês estão tomando, ela não pode parar em momento algum durante a gestação e bem próximo do parto, ou seja normal ou cesariano. Essas medicações devem continuar, ok? É um momento único nas nossas vidas, é um momento de transformações, né? Eu falo assim que é um momento de você se desconstruir para construir, para você construir ser mãe, para você construir ser pai. Então é um momento assim de revelações nas nossas vidas, né? E a brincadeira que sempre que eu falo é essa, né? Que eu sempre conto a mesma piadinha. A Thaís já está careca de saber dessa piada. Quando você casa, sua felicidade é cortada no meio. E quando seus filhos nascem, sua felicidade é exterminada. Mas calma, gente. Quando você casa,
O que você achava que era felicidade não é tanto. E quando seus filhos nascem, o que você achava que é felicidade não é nada. Aquilo lá você não é uma outra felicidade que você sentia. Agora você sente um outro tipo de felicidade com o nascimento dos seus filhos, tá bom? Fiquem tranquilos, a pandemia vai passar. Graças a Deus, não estamos tendo nenhum problema assim grave nas maternidades de Campo Grande referente ao coronavírus. Essa tranquilidade eu preciso passar para vocês também, tá bom? Não estamos tendo problemas graves com isso, fiquem tranquilos. Um outro aspecto que é importante vocês saberem é que o vírus não afeta crianças de forma grave. Graças a Deus não está tendo esse problema, tá bom? Todos os cuidados em todos os hospitais de biossegurança estão sendo feitos de controle do coronavírus, então fiquem tranquilas nesse aspecto. A orientação que eu passo para vocês agora, independentemente da idade gestacional, se possível, fique sempre em casa. Gestantes são considerados um grupo de alto risco para coronavírus. Entenderam? Mas os hospitais, os ambientes hospitalares, principalmente da parte da maternidade, estão bem cuidados nesse aspecto. Então não tem lá dentro desses locais o coronavírus, fiquem tranquilos, tá bom? Mas é claro que a sensação é diferente, né? Não dá pra gente poder chamar toda a família hoje para ir lá na maternidade, para poder ver só um acompanhante, né? O pai, quase sempre. Mas isso fiquem tranquilos que vai passar. Se Deus quiser, ano que vem eu vou sair dessa modalidade online e eu vou estar aqui com todas aqui, com os pais também, para poder fazer essa aula, tá bom? Fiquem com Deus, muita saúde e muito obrigado por estarem assistindo. Até mais. Espero que vocês tenham gostado dessa nova edição do curso para gestantes e para mais informações, entre em contato pelo telefone ou pelo e-mail da equipe Viver Bem. Até a próxima!